Vou mostrar agora como trabalhar com Model Bind, que é um dos conceitos bem interessantes também que o Laravel 5.2 trouxe de novidade. Vou abrir aqui minhas tabelas, estou com o PHP MyAdmin aberto mesmo. Vou abrir o nosso banco de dados aqui. Olha só que eu tenho a tabela de usuários. Aqui eu tenho um usuário cadastrado. Poderia ter vários usuários para ficar mais fácil o teste aqui, mas por horas que já é suficiente para a gente. O que acontece? Então, com esse usuário aqui logado, vou mostrar como que a gente vai fazer a exibição de um usuário específico do sistema através de uma rota, utilizando um Model Bind. Primeiramente, eu vou usar o modelo convencional que tinha antigamente, e eu vou mostrar como o Model Bind veio e como que ele agrega e quais são as vantagens dele. Eu vou criar aqui uma rota chamada User, e eu vou passar o ID do usuário que eu quero exibir. Por exemplo, quando eu vier nessa rota User aqui passando o ID do usuário, ele vai exibir o usuário de ID 1. Se eu colocar aqui User 2, ele vai exibir os dados do usuário ID 2. Como que a gente faz isso no modelo convencional, ou seja, antes da versão do Laravel 5.2? Eu posso vir aqui no meu arquivo de rotas, app, http, routes. Logo posso fazer em qualquer lugar aqui mesmo. Vou fazer logo abaixo aqui para a gente não confundir. Deixa eu só comentar aqui antes. Esse cara aqui como root out. Esse cara aqui como out, só para a gente... E aqui eu vou criar agora a parte de Model Bind. Ok. Como que vai ficar esse Model Bind aqui então? Então vamos criar nossa rota ali que eu acabei de especificar. Route, get. Então nossa rota vai ser user, barra, e eu vou passar o ID do usuário. Como que eu pego o ID do usuário? Eu vou especificar que eu vou receber um parâmetro. E eu vou jogar esse cara aqui para dentro de um controller. Hoje, deixa eu ver que já tenho, eu tenho aqui a model que representa o usuário, já está aqui bonitinha pra gente. E eu vou criar posso criar um controller, posso chamar aqui dentro mesmo. Por hora eu vou chamar aqui dentro mesmo, depois a gente pode jogar com um controller só para ficar mais fácil o entendimento. Então, function. Então aqui, ó, eu vou receber o ID do usuário como parâmetro. Como eu estou especificando aqui, eu estou falando a rota user, vai passar um parâmetro chamado ID, e eu então tenho que passar essa variável ID aqui, ó, que vai receber o valor desse parâmetro que a gente vai receber nessa nossa rota, certo? É uma rota do tipo get, e vamos lá. Então, se eu der um DD aqui, da append, no ID, a gente vai pegar o ID do usuário que está acessando. Posso dar um F5 aqui agora e deve mostrar o valor de 2. Se eu passo 1 aqui, ele mostra o valor de 1. Bacana, já está aí do jeito que a gente precisa para trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o usuário de ID que eu estou passando. Então, se eu passar o usuário ID 1, eu vou recuperar o usuário de ID 1. Como que eu posso fazer isso? Eu vou criar uma variável chamada user, recebe, vou pegar usar a nossa model. Então, a nossa model está dentro de app. Então, está dentro de app. Contra barra. Qual que é o nome do nosso arquivo? User. Eu tenho um método find, que ele já traz os dados para mim. E eu vou fazer um find aqui, para retornar o usuário para mim, de ID que o cara está informando no URL. Ou seja, se ele informar 1, eu vou trazer o usuário 1. Se eu informar o 2, ele vai trazer o usuário 2. E assim por diante. Posso dar um DD aqui no nosso usuário, só para a gente ter certeza. Então, DD, da append. F5 para atualizar. Trouxe aqui os dados do usuário. Olha só que ele trouxe várias informações a respeito do usuário, inclusive da model e tudo mais. Para me mostrar só o dado do usuário, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, passar o nome, se eu quiser pegar um atributo específico. Se eu quiser pegar todos os dados do usuário aqui, só para mim ficar mais fácil de debugar, posso passar a chamar o método toArray. Tá aí, eu trouxe só os dados do usuário em si. Olha só que eu trouxe os dados do usuário 1. Se eu passo 2 aqui, ele vai dar um erro, que ele traz, porque na verdade não vai dar um erro, mas não vai encontrar esse cara aqui. Ele deu erro só porque eu estou utilizando o toArray. Mas se eu dar um F5 aqui, ó, esse vai falar null, que não encontrou esse cara. E eu tenho também o método find or fail, que é esse cara aqui. Se ele encontrar o usuário, ele retorna para mim. Se ele não encontrar, ele dá um erro. Olha só, ele não encontrou esse cara aqui. Se eu colocar o usuário 1 agora, ele trouxe para mim. Eu posso chamar aqui o toArray
Pronto, então está mostrando aqui para mim. Ou seja, se ele encontrar o usuário, ele mostra. Se ele não encontrar, ele retorna um erro. E como que eu posso fazer isso aqui? Utilizando o sistema de Model Byte que o Laravel trouxe, que é muito mais bacana. Olha só, o que eu tive que fazer aqui? Eu tive que criar fazer a chamada do nosso model. Eu tive que fazer, depois debugar. Eu tive que fazer todo esse processo aqui, ou seja, 2 linhas praticamente para exibir os dados do usuário para mim. Obviamente eu podia dar um DID aqui, mas enfim. Eu tive que fazer uma consulta baseada nos dados que ele trouxe aqui. Porém, com o Model Byte, eu já posso trazer isso aqui diretamente. Como assim? Deixa eu já mostrar na prática, fica mais fácil de entender. Em vez de eu fazer desse jeito aqui, eu posso passar aqui o usuário que eu quero que traga para mim. Então, vou passar aqui um parâmetro chamado user. E aqui, ó, eu já posso fazer a injeção de dependência da nossa classe, ou seja, desse cara aqui, da model de user. Então, vou passar a fazer a injeção de dependência dela aqui. Vou passar desde o contrabarra aqui, para não ter nenhum problema. Passando a variável user. Se eu fizer isso aqui, olha só que interessante. Eu já vou dar um DD aqui no user, você vai ver que eu já trouxe um objeto de user, ou seja, já trouxe o usuário. Vou dar um F5 para atualizar, vamos ver o que aconteceu. Olha só que trouxe aqui para mim. Eu posso já trazer aqui com o TrueArray, só para mostrar os dados para mim certinho. F5 para atualizar. Olha que bacana. Então já trouxe aqui para mim. Se eu passar 2 aqui agora, ele vai dar uma falha. Aí ele usou o fim do fail. Em resumo, ele já consegue criar na própria chamada aqui a instância desse camarada para a gente. Ou seja, ele já cria a instância desse objeto aqui de user. Então isso aqui é uma forma muito inteligente que o Model Byte trouxe para a gente e facilita muito. Em vez de você escrever menos linhas, ou seja, agora não precisa usar o fim do fail aqui, ele já vai escrever automaticamente através da injeção de dependência, através de DI. E eu já tenho todos os dados aqui para trabalhar diretamente. Então ficou muito mais simples a gente trabalhar. Se eu quisesse recuperar aqui, por exemplo, só o nome do usuário, só o name, então posso chamar username, F5 para utilizar, o 2 não vai trazer, mas se eu passar um aqui, olha só que ele já trouxe para mim. Isso daqui eu podia passar também para um método, ou seja, para um controller. No controller eu basta simplesmente receber um parâmetro lá desse jeito aqui, de user, e ele vai funcionar também perfeitamente. Quer ver como vai funcionar com o controller? Eu posso vir aqui criar um controle tanto manualmente ou via linha de comando. Eu vou criar por linha de comando, é mais fácil. Make, controller. Então, PHP arts, make, controller. O controller vai chamar user controller. Vamos aguardar ele criar. Ele acabou de criar nosso controller. Então, isso aqui, ó, em vez de eu chamar essa função anônima do jeito que eu estou passando aqui, eu posso... Deixa eu até comentar esse cara aqui. Eu posso chamar assim, route, get. Então, quando vier na rota user barra, vou passar um parâmetro aqui user para receber a instância de user, o objeto, ou seja, o ID do user é a hora que eu vou passar. E aqui eu vou passar qual controller que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar user controller, chamando o método index, por exemplo. Bacana. E lá no nosso controller user controller, no método index, eu tenho que receber como parâmetro do jeito que eu estou passando aqui. Então posso dar um Ctrl C nesse cara daqui para adiantar um pouquinho a aula. Controllers, vou abrir nosso user controller, vou implementar nosso método index. Então, vamos lá, public function index. Aqui ele tem que receber como parâmetro esse cara daqui. E eu posso já aqui, ó, de cara, fazer o mesmo que a gente fez no nossa rota. Pronto? Vamos ver se funciona direitinho. F5 para atualizar. Está funcionando do mesmo jeito. Se eu passo o 2 agora, ele fala que não encontrou. Mas se eu passo 1, isso que é muito útil também para quando você for alimentar uma API de dados. O que ficou claro, o que eu quero que fique claro aqui, é a forma que você pode trabalhar tanto na chamada aqui dentro da própria rota, apesar que não é ideal você criar lógica na sua rota, é só para mostrar que é possível. E você também pode jogar essa responsabilidade da criação desse objeto de forma dinâmica aqui para uma model, de forma muito bacana aqui também para a gente. Lembrando que você não precisa ficar preso só desse jeito aqui, só esse estilo aqui. Eu quero mostrar agora os admins. Eu posso dar um Ctrl C aqui, ó, só para mostrar como que funcionaria o admin. Vou até deletar esse cara daqui.
Aqui eu poderia passar admin. Vou chamar essa variável de admin para ficar melhor. Lembrando que o nome dessa variável é admin, então aqui tem que ser admin. E eu vou fazer injeção de dependência da nossa classe de admin. Então eu posso aqui imprimir o admin name. Vamos ver se funcionou direitinho. F5 para utilizar esse que já está funcionando. Esse que está jogando para dentro de um controller. E agora eu vou usar o que está jogando para dentro de uma moto. Um admin, vou exibir o admin 1, por exemplo. Olha só que trouxe o admin 1. Está funcionando perfeitamente. Se eu jogo 2 aqui, ele vai dar falha porque não existe o admin 2. Mas se eu volto 1 aqui, olha que bacana. Ele já traz o usuário de admin 1 para mim de forma muito mais simples. Ou seja, ele já trouxe o objeto, a instância do objeto com o valor do objeto em si, aqui diretamente na injeção de model, ou seja, um model bind. Isso que é muito interessante e ajuda muito na sua produtividade no desenvolvimento de aplicações web utilizando o Laravel.